Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe muito você e toda a sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo, renovação da mente e, claro, nós estamos na fé da campanha da mudança. É para mudar. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2011? Eu tenho afirmado que não tem que levar e muitas pessoas já estão livres. Já foram abençoadas, respondidas. Por quê? Porque beberam dessa fé, desse Espírito. Iniciaram nesse propósito, lançaram a fé. Como é que você vai pescar se você não lança a rede? Como? Então, o que o Senhor Jesus mandou? Lança a rede. E quando você lança, você pesca. Então, muitas pessoas não recebem porque não pedem, não buscam, não batem. O Senhor mandou pedir, buscar, bater. Ele disse, tudo o que pedirdes em meu nome, crendo recebereis. Agora, tem que pedir. Tem uma outra passagem que diz assim, você não tem porque não pede. Não tem porque não pede. Porque quando uma pessoa pede, ela invoca Deus, ela depende de Deus, ela não se submete ao problema, ela não se curva a ele. Ela não aceita. Peraí, eu vou ter que viver assim, desse jeito, a minha vida inteira? Não. Eu não aceito isso, não. Eu quero uma mudança. E eu vou buscar por ela. Então, quando as pessoas reagem, quando estão diante de algo que elas não querem, elas vencem. E é esse o Espírito. Nós temos reagido. Não queremos conviver com tal e tal situação, nós não vamos conviver com ela. Deus vai nos dar vitória e tem dado. E hoje eu vou estar clamando forte. Aliás, nós temos reuniões às 9, 15, 19 e 30 e sexta-feira, meio-dia, eu abro o jejum da mudança. Eu vou orar do meio-dia às 13 horas. Depois eu saio, entra outro, e vamos até a meia-noite. Quando for às 23 horas, eu retorno para fazer essa última hora de oração. Clamando. Deus dá vitória ao seu povo. Define essas 3 situações. Dá, meu Deus, esse livramento. E Deus tem dado e vai dar a você também. Olha o que diz aqui. Em Daniel 3, no 16 e no 18, depois vamos no 27 em diante. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. 27. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados. Não havia cheiro de fogo neles. Aqui, ó. Por isso, ó o decreto. Deixa eu já pular para o 29. Decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa transformada num monte de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu
Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam diante de uma situação que a maioria, ou melhor dizendo, todo mundo, aceitou, engoliu, porque todos se prostraram diante da imagem que Nabucodonosor fez. Ele fez uma imagem que acreditam ser a sua própria imagem e deu uma ordem que quando os instrumentos tocassem, todos deveriam se curvar. E todo mundo, se você acompanhar o capítulo, você vai ver que autoridades, desde juízes a governadores, a reis, todos se curvaram. Mas, em meio a essa multidão, havia 3 homens que não tinham aquele espírito, que não eram covardes. Maria vai com as outras, que não engolem qualquer coisa, que não aceita não como resposta, e que não vai se curvando só porque alguém disse que ele tem que se curvar. Não aceita uma coisa só porque alguém disse, você tem que aceitar. Tem que ser assim. Não tem jeito. Ah, não tem. Não tem. Ah, tá bom então. Não. Esses 3 homens não eram assim. Essa história de que não tem jeito, não dá, você é obrigado a fazer, você tem que engolir, tem que aceitar, não funcionava com eles. Só que havia o decreto, a ordem que todos tinham que se curvar, tinha uma penalidade. A pena era de morte para quem não se curvasse. E a morte seria queimado, lançado numa fornalha ardente. Então era grave. Então, se eles não se curvassem, a pena era de morte. Mas, quando uma pessoa decide sair do meio, lá da multidão, e não seguir o curso da maioria, quando uma pessoa decide, não, eu não vou aceitar isso da minha vida. Não é porque todo mundo está aceitando que eu tenho que aceitar. Todo mundo está se curvando que eu tenho que me curvar. Eu não vou aceitar isso. Ah, todo mundo invoca esse Deus, eu também tenho que invocar. Todo mundo tem esse tipo de atitude e aceita isso, eu também vou ter que aceitar. Muitos são assim. Sadraque, Mesaque e Abidnego não eram. Só que só esses 3 agiram diferente. A maioria ficaram na multidão, fizeram a mesma coisa. Se curvaram, obedeceram a ordem do Nabucodonosor. Se eles criam no Deus de Nabucodonosor ou não, não importava. O que importava é que eles não queriam morrer e queriam estar bem com Nabucodonosor. Então eu vou fazer. Muita gente é assim. Se é certo, se não é, se funciona, se não funciona, está todo mundo fazendo. Se eu fizer, o fulano vai se agradar de mim? Se eu me submeter a isso, eu vou ser popular? Então eu vou fazer. Porque o que eu quero mesmo é ser popular. Então, se a maioria vai gostar, eu vou fazer também. Se o Senhor Todo-Poderoso, aquela pessoa que eu quero surpreender, vai gostar, então eu faço. Mas esses 3 jovens não eram assim. Eles tinham um outro espírito. A ordem era, quem não se curvar, vai morrer. E eles não se curvaram. E aí contaram para o rei. O rei falou, eu vou mandar tocar os instrumentos tudo outra vez. E se vocês não se curvarem, vocês vão morrer. Eles disseram, rei,
O nosso Deus, ele pode nos livrar. Mas fica sabendo de uma coisa, ainda que ele não livre, nós não nos curvaremos diante da sua imagem. Esse espírito tem faltado em muita gente. Da pessoa olhar para uma situação e dizer, eu não vou aceitar isto. Você pode até não gostar de mim, ficar com raiva de mim, mas eu não vou engolir isto, eu não vou me submeter a isto, porque isso contraria a minha fé. Porque não é isso que eu quero para a minha vida. Se eu vou deixar de ser popular, não importa. Mas eu não vou engolir isto, me submeter a isto, fazer isto, porque a maioria acha que eu tenho que fazer. Ou até diz, olha, se você não fizer isso, eu não vou ficar do teu lado, eu não vou concordar com você. E muitas pessoas estão manifestando uma fé derrotada, caminhando numa direção totalmente derrotada, vivendo resultados que detestam, tendo uma vida que elas detestam, simplesmente porque não conseguem reagir. E aí se curvam diante de coisas que elas não gostam, que elas detestam, que elas não aceitam, dentro delas. Mas aqui fora, elas fazem para que elas sejam aceitas pelas pessoas, aplaudidas, até amadas. Quantas pessoas que engolem um monte de coisa que não é correto com elas nem com ninguém, porque elas querem ser amadas, e isso não é amor. Isso não é inteligente. Quantas pessoas que estão infelizes, mas têm medo de tomar uma decisão, têm medo de reagir. Quantas pessoas que estão vivendo um resultado completamente diferente daquilo que gostariam, porque tem medo de reagir, tem medo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram medo da fornalha. E disseram para o rei, nós não vamos nos curvar. E é isso que Deus espera que você faça. Ao invés de você ficar aí nessa tristeza, nesse lamento, nessa frustração, permitindo que um espírito deprimido domine a sua vida, porque você muitas vezes quer falar, mas não consegue, quer reagir, mas não consegue, porque tem medo do que vão dizer, tem medo do que vão achar, tem medo que as pessoas não te aceitem. Ah, se eu mudar de fé, todo mundo da minha família é dessa fé. Ah, mas se eu mudar de direção, todo mundo, os meus amigos, eles seguem essa direção, eles creem assim, eles pensam assim. Você quer ou não quer uma vida abençoada? Porque quem está sofrendo, possivelmente, é você. E quando você está aí, sozinho, sozinha, na solidão, sofrendo suas dores, perdas e frustrações, é você quem está passando. Viu? Você. Então talvez você está deixando de tomar uma decisão na tua vida com medo de alguém não gostar. Mas você deveria parar e pensar e ter medo, aliás, então, se é para ter medo, que tenha de continuar assim. Viu? Se a ideia é essa, então, por favor, quanto tempo mais você vai continuar assim? Permitindo, talvez, que pessoas controlem a sua vida e mandem você se curvar. Aceita, tem que aceitar, aceita. E você vai aceitar. Nabucodonosor fez uma multidão, milhares e milhares de pessoas aceitarem a ideia maluca dele. Mas ali havia 3 homens de personalidade, de espírito forte, com uma fé viva, corajosos, e que estavam dispostos a morrer, se preciso fosse. Mas jamais iriam engolir uma coisa que eles não acreditavam. Jamais se curvariam diante de algo que eles não aceitavam, que eles não acreditavam. E esse espírito está faltando em você e em muitas pessoas.
em você, possivelmente, e em muitas pessoas. No final, por terem resistido, não morreram, foram lançados. Deus não livrou eles da fornalha, mas livrou dentro da fornalha. Deus livrou, saíram ilesos, o Senhor esteve com eles, um decreto que glorificava o nome do Senhor foi feito e eles foram promovidos. Porque pessoas que reagem são abençoadas. Quantas pessoas que eu conheço que um dia reagiram, que depois aqueles que foram contrários foram lá buscar opinião, ajuda, conselho. Conselho. O início, quando a gente decide mudar algo, e toda mudança gera crise, pode ser que muitos não aceitem. Não seja fácil o início, mas amanhã, Deus honra você, te exalta, te coloca por cabeça, e todos esses que foram contrários vão atrás de você, buscando entender o que aconteceu, querendo seguir a mesma direção. Eu tenho visto isso ao longo da minha vida. Não tenha medo de mudar, não tenha medo de reagir, não tenha medo de tomar uma decisão na tua vida. Eu vou buscar aquilo que eu sei que Deus tem para mim. Eu não vou mais me curvar, eu não vou mais engolir, eu não vou aquilo que eu não quero e nem caminhar numa direção que eu sei que não tem trazido nenhum resultado e não vai trazer. Não trouxe até agora e não vai trazer. Amém? Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. Dona Luciana, como que era a vida da senhora antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida? Eu cheguei na igreja para cometer o suicídio. E eu tive um livramento aqui na igreja. Então, a primeira bênção que eu recebi foi a bênção da vida mesmo. Porque eu revivi aqui na Igreja Mundial de Cristo. Chegou a situação que a senhora vivia, chegou ao ponto da senhora pensar em tirar a sua própria vida? Eu arquitetei o meu suicídio. A minha sorte foi ter assistido o programa Mudança de Vida na TV. Mas eu estava convicta de que eu queria tirar minha vida e falava para Deus: Senhor, eu não tenho outra saída. A minha saída é a morte. Vivia desanimada, desacreditada? Totalmente depressiva, sofrendo perseguições no meu trabalho, na vida pessoal, com a vida pessoal toda destruída, com a vida profissional. Eu cheguei aqui mesmo no estado deplorável, no fundo do poço. Assistindo o programa, a senhora tomou a iniciativa de vir conhecer a igreja. E o que aconteceu quando a senhora conheceu? Então, eu comecei a assistir os programas da minha casa, aí numa noite a bispa falou bem pra mim assim: olha, o que você está esperando? O Senhor está te esperando aqui. Aí eu vim, tomei a decisão, comecei a vir na igreja, comecei a participar dos cultos, dos trabalhos, comecei a beber do Espírito, a tomar posse das palavras que saem do altar, porque é uma unção muito grande, aquilo vem do Senhor, é do Espírito Santo mesmo. Aí a minha vida começou a mudar. Aí começou a mudar, eu comecei a ter ânimo, sair da depressão, cessaram as perseguições na minha vida e eu comecei a melhorar, começou a mudar a minha vida totalmente. Ou seja, mudou o espírito, aquele desejo de suicídio desapareceu. Desapareceu, fui totalmente liberta e abençoada. Então, eu participo, desde quando eu comecei a vir na igreja, comecei a participar de todos os trabalhos, de jejum, de oração, de campanhas, comecei a fazer evangelismo. E em julho eu fiquei desempregada, que também era um propósito, porque eu não aguentava mais trabalhar naquela empresa. E eu tinha pedido para Deus para que eu fosse demitida, para conseguir ter um respaldo até eu arrumar um novo trabalho. Então em julho eu comecei a procurar, já comecei a procurar trabalho, tudo. E nesses meses que eu fiquei desempregada, o Senhor foi me suprindo, não me faltou nada. Eu tive abastança, minha vida foi abençoada. Apesar de estar desempregada, o Senhor supriu todos os meses a minha casa. E quando começou a campanha da restauração, a campanha dos 52 dias, eu estava participando de um processo seletivo para a vaga de gerente de recursos humanos num resort, numa das maiores redes de resort da América Latina. Eu concorri com muita gente. E no começo da campanha da restauração, num domingo, a bispa falou dessa forma. Eu me lembro como se as palavras tivessem, até hoje, quando no meu ouvido: vocês vão me prometer uma coisa, aconteça o que acontecer, vocês não vão sair da presença de Deus. Naquela semana o resort me chamou, só que aí eu teria que mudar para Búzios. Eu falei: Senhor, eu não vou,
eu já estava fazendo evangelismo, eu já estava na campanha, eu já estava engajada nos trabalhos da igreja, eu já estava bebendo desse altar. Assim, para quem mora fora, é uma bênção ter o programa. Eu poderia ir embora, eu vou assistir na TV, mas depois que você experimenta daqui, você não quer mais ir embora. E naquela semana eu recusei a proposta de trabalho. Era um salário enorme, um cargo maravilhoso numa cidade maravilhosa, porque quem conhece Búzios, e eu sempre tive sonho de morar em cidade de praia. Só que eu tomei posse daquela palavra e obedeci ao Senhor. No final, e fui fazendo a campanha. No final da campanha, que teve o jejum, até eu comentei com o Senhor, eu falei, pastor, foi uma bênção, o Senhor tem me suprido e eu vou dar testemunho desse jejum de hoje. E essa semana eu fui chamada também numa grande empresa aqui em São Paulo, já levei toda a documentação, começo a trabalhar depois da manhã. E uma coisa que eu aprendi nesse ministério, e que eu já vinha de outras igrejas, eu aprendi a obediência e a submissão ao Senhor Jesus. Então, assim, eu tive experiências com relação a isso, porque eu aprendi a ser obediente, a ter uma vida mais de santificação, a fechar as brechas, porque Deus não atua na nossa vida se a gente tem brechas, se a gente é desobediente. Então, tem que ter obediência à palavra, e a palavra que sai do altar é viva. Você não tem assim, se Deus falou, obedeça, porque uma coisa que eu aprendi nesse ministério é ser obediente. E aquele dia, daquela palavra do domingo, eu falei, o Senhor falou comigo. E naquela semana aconteceu de ser chamada para ir embora e eu não fui. Hoje totalmente abençoada. Totalmente abençoada, restaurada, suprida de tudo. E o Senhor tem sido comigo, graças a Deus. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que não participou de nenhum dos trabalhos realizados dentro do Ministério Mudança de Vida, porque a senhora é evidência de restauração? O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que não teve essa experiência de participar de uma campanha dentro da Igreja Mundial de Cristo? Faça a prova com Deus. Venha, participe das campanhas, obedeça. Preste atenção na palavra que sai do altar, vem para a igreja, não fica só em casa assistindo o programa. É maravilhoso, eu assisto o programa todo dia, mas é aqui que você recebe força, você recebe a condição de estar lutando lá fora. Então vem, participa dos trabalhos, participe das campanhas, porque Deus tem para você. Deus tem, e eu sou prova viva disso, porque eu cheguei na igreja para me matar. Eu cheguei na igreja para morrer. Eu vim, assim, por misericórdia de Deus mesmo, porque quando eu cheguei eu queria só morrer. E Deus restaurou minha vida espiritual, minha vida pessoal, minha vida financeira, me devolveu o meu trabalho, é uma empresa boa, é um cargo que eu estou por cabeça, né? Eu estou indo para liderar. Então o Senhor tem suprido, então venha, porque campanha é avanço e campanha são vitórias. Vitórias, é só vitória. Feliz. São muito feliz. Abençoada. Muito abençoada, em nome de Jesus. Momento da oração. Ó Santo de Israel, eu oro por esta vida, Pai, que talvez se sente, a autoestima dela está baixa. Se sente inferior, complexada, cheia de medos e de frustração. Não gosta da vida que tem, mas não reage porque tem medo da opinião das pessoas. E ao longo da vida vem se curvando e se curvando. Só se curva, só aceita. Continua na mesma direção, porque tem medo de reagir. E eu quero repreender agora esse espírito do inferno, demônio do inferno, que escraviza essa vida. Você que tem acabado com o emocional dessa pessoa, que tem lançado esse complexo, essa insegurança, esse medo da rejeição. Essa pessoa que tem medo de ser rejeitada, que tem medo de contrariar, porque diz sim para ser amada. Eu repreendo esse espírito demoníaco agora. Esse controle emocional sobre a vida dessa pessoa. Vai desalojando agora. Você que tem controlado a vida dessa pessoa.
E muitas vezes ela se sente inútil. Ela se sente incapaz. Ela não se ama, ela não se valoriza. E é você que tem dominado a mente dela, controlado o emocional dela. Desaloja agora. Esse domínio diabólico. Essas correntes, essas algemas que têm aprisionado a vida dessa pessoa. Desaloja agora. Eu ordeno força maligna que tem controlado a vida dessa pessoa, a mente dela, o espírito dela. Eu dou uma ordem, saia. Em nome de Jesus, saia. Cobre ela com teu sangue, Senhor. Queima ela do alto da cabeça, planta dos pés. Que nesse momento ela receba a libertação. E que ela possa ver, meu Deus, com a clareza que ela não estava vendo. Que ela tenha uma segurança que ela não estava tendo. Que a visão dela seja ampliada, meu Pai. Ó Deus, dá força a ela para reagir. Como esses 3 homens aqui não se curvaram. Aquilo que eles não acreditavam e não queriam. Que ela decida nesse momento, eu não vou mais me curvar. Eu não vou mais aceitar. Eu não vou mais me submeter. Aquilo que eu não quero. Que isso domine ela agora, Pai. Cobre ela com teu sangue. Dá força a ela. Ajuda ela a reagir a tudo que ela não quer. A tudo que ela não gosta. Que ela possua essa vitória agora. Essa lucidez, essa clareza. E esse poder de reação. Para que ela possa finalizar esse 2010. Já com uma outra dinâmica. Uma outra visão. Um outro entendimento. Abençoa todos que estão comigo agora. Com essa força e esse poder de reação. Cobre a cada um com teu sangue. Dá vitória a todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e disque vida. Eu consagro tudo que está no receptor e as copo com água. Quando ela beber desta água, o espírito dela vai mudar. E ela vai receber o espírito de coragem, de fortaleza. Ela vai reagir a tudo isto. Em nome de Jesus. Eu abençoo também os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam, ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter este programa. Eu determino poder, riqueza, honra, conquistas, avanços para a vida dessas pessoas. Sonhos realizados, desejos materializados, projetos realizados. Que a vida dessa pessoa seja plena, porque ela tem financiado a tua obra, então ela tem direito a tuas promessas se cumprindo na vida delas. Eu determino todas materializadas. Também desperta mais semeadores, Senhor. Pessoas que ainda não foram despertadas a semearem no programa. Que possam tomar essa atitude de fé, porque eu creio, como está escrito, que quem planta colhe, e quem dá, recebe transbordando. E certamente, talvez, situações que estão indefinidas na vida dela serão definidas com essa atitude de fé. Porque o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. O céu e a terra podem passar, mas a sua palavra não passa. O que o Senhor fez passa, o que o Senhor falou não passa. Então há a promessa de que ela vai ser abençoada e prosperada. Abençoa todos agora, aonde estiverem. Que as tuas bênçãos inundem a vida de todos, nos lares e famílias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Beba da água e receba a bênção do Senhor, a coragem. Eu ordeno na tua vida um espírito de coragem. Você vai reagir diferente. Chega. Não vai mais se curvar diante de situações, coisas e até pessoas que você não quer. Beba comigo. Amém. Olha o Disque Vida aqui, pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde eu vou estar hoje às 19h30. E em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Conte conosco. Estamos aqui para te ajudar. Deus tem vitória para você. Esteja entre nós nesse dia. Se ele não vier, eu vou estar aqui amanhã. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.